Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, de bastante estudo, de bastante garra e determinação. E vamos começar a nossa aulinha de hoje, fofuchos, com o vapor total, né? Já que o tema da aula de hoje é a termodinâmica. Basicamente, queridos, transformação de energia térmica em energia mecânica, dinâmica, tá? Energia térmica e energia mecânica, ou seja, energia térmica em movimento. Então, queridos, eu percebo que a gente tem alguns relatos lá próximos ao ano 100 do rei Heron de Alexandria, que ele tinha criado um mecanismo bem interessante. Não tinha uma aplicação prática mesmo, né? Não tinha uma aplicação. Porém, ele era bem interessante de se ver. Era basicamente uma esferinha metálica, tá? Dentro dessa esferinha, né, passava vapor d'água, que era aquecido num recipiente, certo? Esse vapor passava dentro da esferinha, que tinha dois caninhos. Então esse vapor, quando passava dentro da esferinha, essa esferinha começava a girar, né? Onde a gente consegue observar esse primeiro relato de transformação de energia cinética em energia mecânica. Porém, queridos, foi somente lá no finalzinho do século XVII, né, que a gente tem alguns relatos ali na parte da França, da Inglaterra. Um exemplo é o Denis Papin, que criou a panela de pressão, certo? Então, se a gente vê a panela de pressão hoje, por exemplo, você tem aquele vapor, né, sendo aquecido, né, aquela água sendo aquecida, se transformando em vapor, e perceba que aquela válvulazinha ela fica girando, não fica? Né? É um outro exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica em movimento. Então, queridos, ali nessa mesma época da panela de pressão, onde o Denis Papin criou a panela de pressão, o Savery e o Newcomen, são dois ingleses, eles já tinham criado máquinas a vapor, tá? Máquinas térmicas, que tinham a função de tirar a água das minas, certo? Os caras iam escavando, 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 a infiltração era muito grande e aquela água atrapalhava o trabalho dos mineiros. Então eles criaram essas máquinas para retirar a água de dentro das minas. Tudo a partir da energia térmica, certo? Era o vapor da água, né, que retirava, mexia pistões e retirava a água lá de baixo. Porém, queridos, foi somente lá no comecinho do século XVIII que o James Watt, aprimorou. Ele não foi o inventor, tá? Ele não criou essas máquinas a vapor. Porém, ele, como ótimo matemático e engenheiro, ele conseguiu aprimorar, deixando ela muito mais eficiente, muito mais segura. É por isso que ele é muito importante para a gente. Tanto é que a unidade no Sistema Internacional de Potência é o watt, certo? Então tá, queridos, vamos lá. Energia térmica em mecânica ou energia mecânica em térmica. Se você, por exemplo, esfregar as mãos, olha, estou transformando energia mecânica em energia térmica. Tá? Percebam que é um tipo de transformação que está no nosso cotidiano e a partir da Revolução Industrial, né, queridos, criou impactos assim gigantescos nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações políticas. Porque imagine só, depois que os caras criaram a primeira locomotiva, máquina a vapor, imagine a quantidade de mercadoria que poderia ser levada num tempo muito menor. Então o cara poderia negociar por um preço menor, já que ele estava levando muito mais um tempo menor. Então, assim, percebam que é uma parte da física que tem um impacto social, econômico, político fundamental na história da humanidade, certo? E foi nesse momento, né, queridos, que a tecnologia se juntou com a ciência e nunca mais se separou, certo? Quando o homem começou a dominar essas transformações gasosas e entender a transformação de energia térmica em mecânica, né, as tecnologias que são as criações dessas máquinas térmicas, navio a vapor, o carro a vapor, certo? Essas máquinas para retirar a água das minas.
né? A ciência se juntou com a tecnologia e nunca mais se separou, certo? Tanto é que a nossa visão atual de tecnologia ela está diretamente ligada à ciência, correto? Legal. Só para a gente relembrar um pouquinho, eu sei que o ano passado vocês trabalharam energia mecânica, né? Energia mecânica, queridos, ela se manifesta de duas formas. Ou com uma energia potencial, aquela quantidade de energia que pode ser armazenada, certo? Não, potencial, ela pode ser armazenada. E a energia cinética, que é a energia do movimento, né? Cinética vem da palavra kinetic, que em grego significa movimento, certo? E aí vamos conversar um pouquinho sobre energia radiante e energia nuclear, importante para a gente. Energia radiante, que são ondas eletromagnéticas. Então perceba que a luz, né, a luz visível, o calor que a gente troca com o meio, ondas de rádio, ondas de TV, raio-x, raios gama, são todas ondas eletromagnéticas que carregam esse tipo de energia radiante, beleza? Energia nuclear é a energia, queridos, que surge a partir da quebra do núcleo atômico. Tá? Existem duas formas da gente gerar esse tipo de energia, tá? Ou por fissão, tá? Que você quebra o núcleo, ou por fusão, né? Quando você pega duas partículas e transforma em outra. Basicamente, aqui no nosso contexto, no nosso cotidiano, a gente vai falar sobre fissão. Então, por exemplo, ó, aqui a energia radiante, um exemplo no nosso dia a dia. Aqueles aquecedores solares, certo? Normalmente eles ficam em cima do telhado, absorve essa energia radiante, transferida para a água aumenta a sua energia cinética média, né? Qual que é a grandeza física que mede a energia cinética média das partículas, a agitação molecular? Temperatura. Então olha que interessante, essa energia radiante, ela é absorvida pela água, fazendo com que a temperatura aumente, você toma aquele banho quentinho, sem precisar da energia elétrica, certo? Energia nuclear, se vocês forem pensar em como o funcionamento de uma usina nuclear. Olha que interessante, queridos, a partir da fissão, tá, você quebra um núcleo, a partir disso você tem a liberação de uma quantidade gigantesca de energia, essa energia é transferida para uma quantidade de água também, essa água se transforma em vapor, é o vapor que vai girar essa turbina, certo? Transformando essa energia cinética, movimento em energia elétrica. Não é o nosso tema energia elétrica, então a gente vai se aprofundar na ideia das turbinas, como é que isso ocorre, tudo bem, queridos? Então, só para a gente relembrar um pouquinho dessa ideia de energia radiante, energia nuclear. Porém, o nosso tema da aula de hoje é isso aqui mesmo, tá, queridos? Energia térmica, energia mecânica e vice-versa. Tudo bem, queridos? Vamos fazer exercicinho? A aula de hoje é bem tranquila, tá? É só para a gente relembrar um pouquinho os tipos de energia e discutir essas transformações. Então vamos ali na página 193, tá? Exercício 1. Por que a Revolução Industrial foi caracterizada como revolução? Vemos a palavra revolução empregada sobretudo em transformações políticas de grande impacto na sociedade, como a Revolução Francesa, 1789, e a Revolução Russa, em 1917. No caso da Revolução Industrial, o aspecto revolucionário desse fenômeno esteve no âmbito tecnológico, por isso o advento da indústria e da produção mecanizada, ocorrido na Inglaterra no século XVIII, principalmente a partir da invenção da máquina a vapor por James Watt. Em 1760, caracterizou-se como revolução. Então, queridos, né? Como eu tinha comentado com vocês, o James Watt ele não inventou a máquina a vapor, mas ele foi o responsável por aprimorar ela, né? Ele melhorou muito a eficiência, a segurança dessas máquinas a vapor, por isso que ele é tão importante para a gente. Na máquina a vapor citada no texto, a principal transformação de energia que ocorre é
Ah, bem tranquilo, né, queridos? É o tema da nossa aula de hoje, energia térmica em movimento, em energia mecânica. Vamos lá para o exercício 2 da Unicamp, tá? Na página 194. Com a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, a cota de participação do gás natural na geração de energia elétrica no Brasil será significativamente ampliada. Ao se aquecer 1 kg de gás natural, obtém-se 5 vezes 10 a 7 joules de calor, seria 50 milhões de joules de calor, parte do qual pode ser convertido em trabalho em uma usina termoelétrica. Considere uma usina queimando 7.200 kg de gás natural por hora a uma temperatura de 1.227 graus Celsius. O calor não aproveitado na produção de trabalho é cedido para um rio de vazão 5.000 litros por segundo, cujas águas estão inicialmente a 27 graus Celsius. A maior eficiência teórica da conversão de calor em trabalho é dada por N é igual a 1 menos a temperatura mínima dividido pela temperatura máxima. Sendo a temperatura mínima e temperatura máxima as temperaturas absolutas das fontes fria e quente, respectivamente, ambas expressas em Kelvin. Considere o calor específico da água, 4.000 joules quilograma graus Celsius, e a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Item A. Determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Legal, queridos. Olha só, aqui ele está dando todas as informações que a gente precisa, inclusive as formulazinhas, tá? Para a gente fazer esses dois itens A e B, Unicamp, né? Então agora vamos pensar a respeito, analisar o que ele está propondo. Aqui em A, ele quer a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima teórica. Olha só, queridos. Aqui ele está dando a formulazinha para a gente. Olha lá, ó, rendimento, a eficiência, 1 menos temperatura mínima pela temperatura máxima. Aqui muito importante, queridos, que um cara chamado Sadi Carnot, ele conseguiu criar um ciclo, tá? Um conjunto de transformações para extrair o melhor de qualquer máquina térmica. Olha que interessante. Tá? Então, se você quiser o melhor rendimento, tá? O rendimento máximo, você pode calcular com essa relação. Tá? E o entendimento aqui é a gente perceber que quanto maior a temperatura entre a fonte fria, que no caso é o rio, e a fonte quente, que seria a caldeira ali, né, que está transformando o gás natural, está queimando o gás natural, maior será a eficiência dessa máquina. Legal? Então, assim, para uma máquina térmica, quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte fria, que seria essa temperatura mínima, e a fonte quente, que seria a temperatura máxima, maior é a eficiência da sua máquina. Muito importante, ele está falando no enunciado, mas vocês já sabiam disso, tá? Não precisa ficar preocupado, porque daqui a pouquinho, né, nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre transformações, vai ver todas as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, número de mols, para a gente se aprofundar nessas ideias de transformação, tá? Então fiquem tranquilos. De qualquer forma, aqui jamais em graus Celsius, tá? Sempre em Kelvin, e ele está falando isso para vocês. Qual que é a temperatura mínima? Vamos anotar aqui no cantinho, ó. A temperatura mínima, 27 graus Celsius, e a temperatura máxima,
1.227 graus Celsius. Como é que a gente transforma graus Celsius em Kelvin? Simples, né? Basta somar 237, vamos colocar aqui, ó, nos dois casos. Agora vamos substituir. O rendimento máximo da máquina é calculado assim, 1 menos temperatura mínima, 27 mais 273, 300. Dividido pela temperatura máxima, 1.227 mais 273, 1.500. Isso, né? Vamos melhorar? Cortei 2 zeros, ficou 3. Dá pra gente simplificar, não dá? Isso aqui vai ficar, ó, 1 menos 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Ou você faz o mínimo, ou simplesmente você interpreta a fração. Imagina, você tem 1, que seria o total, o inteiro. Você está tirando uma parte de 5 que você está dividindo esse total, esse inteiro aqui. Quanto dá? 4/5. Certo? Se você está dividindo o todo em 5 partes e está subtraindo uma parte das 5, não sobram 4 partes de 5, certo? Se você não tem a segurança para fazer isso, queridos, faz um mínimo sem problema, tá? Mas olha que legal você ir discutindo, entendendo melhor essas relações, né? 4 dividido por 5, isso aqui vai dar 0,8. Esse é o rendimento da nossa máquina? Não, esse é o rendimento máximo. O rendimento da máquina é metade disso. Ah, e por que metade? É o que ele está dizendo. Determine a potência gerada por uma usina cuja eficiência é metade da máxima. Tudo bem? É o exercício que está dando. Então isso aqui é 80%. Dividido por 2, metade. Rendimento real, rendimento da máquina. Certo? 40%, 0,4. Agora vamos lá, queridos. Ele está dizendo para a gente lá no enunciado que a queima de cada quilograma de gás natural, você tem 5 vezes 10 a 7 joules de energia. Vamos lá. Ó. Aqui, ó, esse aqui é o item A, tá? Você tem a cada 1 quilograma de gás natural sendo queimado, 5 vezes 10 a 7 joules. A cada hora, grifem os dados, né, queridos? Grifa bonitinho para você não se perder. A cada 1 hora são queimados 7.200 quilogramas de gás natural, tá? Beleza. Ah, então vamos ver quanto de energia a gente tem em 1 hora de queima, com essa quantidade aqui de gás natural sendo queimado. X é igual... Vamos fazer assim, para ficar mais fácil. 5 vezes 72. 5 vezes 7 é 35, então 5 vezes 70 é 350. Legal? 5 vezes 2 dá 10. 350 mais 10, 360, com os 2 zerinhos daqui. Beleza? E agora, acrescenta a potência. Essa aqui é a quantidade de energia total liberada, certo?
Agora vamos lá, vamos calcular a potência? Como que a gente calcula a potência, queridos? Potência, quantidade de energia transformada ou transferida por unidade de tempo. Então vamos lá. Essa aqui é a quantidade total de energia. Olha o que eu vou fazer aqui, queridos, ó. Se eu ando uma casa para a esquerda, pegar e colocar a vírgula aqui, ó, transformar o 36.000 em 3.600, eu aumento um expoente. Por que que eu fiz isso? 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Ó, que lindeza! Certo? Tá? 3.600 por 3.600 dá 1. Então a potência total vai ficar 1 vezes 10 a oitava watts, que seria joule por segundo, tá? A gente está fazendo tudo no sistema internacional, ou 100 vezes 10 a sexta, certo? Então se eu ando para a direita, o expoente diminui, é o oposto do que eu fiz aqui. Então coloquei um 0, foi para 7, coloquei mais um 0, foi para 6. 6 vezes 10 a sexta são 6 megawatts. Essa é a potência total. Agora, qual que é o rendimento real da nossa máquina? 40%, certo? Metade do total. Se fosse total seria 80%, mas como é metade do rendimento máximo, 40%. Vamos continuar aqui, ó. Cem vezes 10 a sexta vezes 0,4, 40%, vai ficar 40 vezes 10 a sexta watts, ou 40 megawatts de potência. Aqui a gente finaliza o item A. Tudo bem, queridos? Bem trabalhoso, né? Mas perceba que não é difícil. Tá? Por isso é importante grifar certinho os dados, fazer com bastante calma, interpretando o que ele está propondo, para não escorregar, tá? Vamos fazer o B? Determine o aumento de temperatura da água do rio ao passar pela usina. Galera, ó, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui rapidinho. A gente conversou aqui, ó, falando sobre eficiência, sobre rendimento dessa transformação, que quanto maior a variação de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente, maior será o rendimento da sua máquina. Agora vamos pensar nisso, queridos. Olha aqui a potência total. 100 megawatts. Beleza? A potência da sua usina, tá, é 40% da total, deu 40 megawatts. Então vem cá. Quanto de energia está sendo transferida para a água, para o rio? Se o total é 100 megawatts, e aqui você tem uma transformação, uma utilização de
40 vezes 10 a sexta, 40 megawatts a cada segundo, concorda comigo que para a água o que sobra são 60 megawatts? Tudo bem? Aí é o que vai ser doado para a água do rio. Sabendo que potência, variação de energia por unidade de tempo, ele quer saber qual será o aumento de temperatura da água. Queridos, qual que é o tipo de calor relacionado à variação de temperatura e não mudança de estado? O calor sensível, que macete? Então vamos lá, ó. Que macete. Não vai confundir variação de temperatura, ΔT maiúsculo, com variação de tempo, ΔT minúsculo. O que foi para o rio? 60. Vezes 10 a sexta, que é igual. A massa de água aqui, ó, são 5.000 litros por segundo, tranquilão, né? 5.000 quilogramas, densidade da água é 1. 5.000 quilogramas vezes calor específico da água, olha lá, ó. 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Percebam que é justamente isso aí que vai reger as nossas unidades. Então aqui a energia está em joule, tudo certinho. Massa em quilograma e a temperatura em graus Celsius. Beleza. Vezes a temperatura, que é o que a gente quer. A variação dela a cada segundo. Galera, olha o que eu vou fazer aqui, ó. A gente não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros? Dá uma olhada que eu vou fazer. 60 vezes 10 a sexta é igual. 5 vezes 4 não é 20? Com 6 zeros, 10 a sexta. Certo? Dividido por 1 vezes ΔT. Vamos passar dividindo isso aqui. 60 vezes 10 a sexta, dividido por 20 vezes 10 a sexta. E ó. Portanto, a variação da temperatura do rio, 3 graus Celsius, ou, se você quiser colocar em Kelvin. Mas aqui que você falou que para transformar Celsius em Kelvin você soma 273. Queridos, lembrem-se que tanto graus Celsius quanto Kelvin são escalas centígradas. Entre o ponto de ebulição e fusão você tem 100 unidades, certo? Ou seja, a variação em Celsius é a mesma que a variação em Kelvin. A variação é a mesma. Tudo bem, fofinhos? Ficou com dúvida, me procura lá no WhatsApp, tá? Não deixa o negócio acumular não, tá? Precisando de qualquer coisa, manda aquela mensaginha que a gente resolve. Jah Rastafari, positivas vibrações sempre.